Olá, seja muito bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. No programa dessa semana vamos falar sobre moda consciente. Não se trata apenas da roupa que compramos, do tênis, da calça, da camisa que usamos. Moda consciente é questão de comportamento, mudança de hábitos, estado de espírito. Por trás dessas peças há milhares de trabalhadores e uma grande indústria que movimenta milhões de reais e que hoje se preocupa com os impactos que o setor causa à natureza. Você saberia responder a essa pergunta? Quem fez minhas roupas? Uma pergunta incrível que poucas pessoas conseguem responder. Eu quero que desperte para você saber quem são as pessoas por trás da roupa que você veste. Quem foi que plantou o algodão da camiseta que você usa? Como que foi utilizada a água para poder tingir o seu jeans? E, mais importante, quem são as pessoas que fazem? Porque existem mãos. A moda não é feita por robôs. Não é feita por robôs e nem nasce nas araras das lojas. Pelo contrário, há uma cadeia produtiva bem complexa. Moda consciente une ética, atributos sustentáveis e respeito com os trabalhadores que estão por trás das roupas. Nossa reportagem acompanhou o seminário Perspectivas para a Moda Consciente no Brasil, na Câmara dos Deputados, realizado pelo Fashion Revolution. Movimento criado por um conselho global de líderes da indústria da moda sustentável, depois de uma tragédia em Bangladesh, que há 5 anos mexeu com o mundo. Lá eles têm uma indústria muito grande do vestuário, produzindo para as marcas internacionais. Isso foi um prédio muito grande, de vários andares, e inclusive foi um prédio já fiscalizado. Não encontraram problema, mas de repente o prédio caiu e esmagou os trabalhadores dentro desse prédio. Morreram mais que 1.100 pessoas dentro desse acidente. De quem é a culpa? Quando a gente fala sobre moda consciente, transparência é palavra de ordem. O evento em Brasília reuniu especialistas de várias regiões do país com o mesmo objetivo: discutir o ciclo da moda desde a matéria-prima até os impactos ambientais que esse segmento causa. Democratizar esse debate, envolver o poder público, os agentes públicos e trazer o legislativo, Brasília, para isso, porque aqui a gente não tem indústria, mas a gente tem um Congresso, a gente tem o poder central do país. E é por isso que é tão importante fazer aqui em Brasília e trazer para a Câmara dos Deputados. Marcelo é especialista em desenvolvimento industrial do Senai. Ele explica que a perspectiva da moda consciente no Brasil é otimista. Com as novas tecnologias, as coisas começaram a mudar. No setor de química têxtil, os corantes se tornaram você tem corantes já hoje biodegradáveis, você tem hoje um volume de água muito menor do que você usava há alguns anos atrás. Você já tem sistemas de tratamento muito forte desse efluente que sai desse setor. No seminário, também acompanhamos a palestra do pesquisador Wagner Lucena, da Embrapa Algodão. Ele falou sobre o plantio da fibra dentro do sistema agroecológico, onde o produtor rural explora os recursos que tem na sua área sem utilizar produtos químicos industrializados, como adubos, inseticidas e outros poluentes do solo e da água. O que a gente tem conseguido é demonstrar, pelo menos em pequena e média escala, que a aplicação desse sistema agroecológico para a produção de algodão é viável, considerando o contexto de pequenas e médias comunidades onde é aplicada a agricultura familiar. A moda consciente clama por produtos e processos sustentáveis. E nesse contexto, o pesquisador também fala sobre o sistema de produção do algodão colorido, desenvolvido pela Embrapa. Hoje, a busca é por novas variedades, cores diferentes. As fibras já nascem coloridas, não há tingimento, nada químico. Uma produção de algodão que é capaz de garantir esse bem-estar vai atender aos desejos e ao clamor, digamos assim, da moda sustentável. Continua um apreço muito grande para os tecidos. Chiara Gadaleta é ex-modelo, começou a carreira em 1992. Hoje é empresária. No seminário, Chiara trouxe dados assustadores com base em uma calculadora hídrica. Para fabricar uma calça jeans, por exemplo, se utiliza cerca de 11 mil litros de água. Para uma camiseta, são quase 3 mil litros da nossa maior riqueza natural.
A apresentação da Chiara Gadaleta terminou e agora ela conversa com o Meio Ambiente por Inteiro. A Chiara, que assinou editoriais para as principais revistas de moda do país e conheceu boa parte do mundo trabalhando como modelo na década de 1990. Chiara, obrigado pela entrevista. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: em que momento da tua vida que você passou a questionar o descarte dos resíduos e a relação com a moda, a indústria? Na verdade, a questão veio muito com a virada dos anos 2000, porque eu sempre tive uma certeza que a moda é um repórter do seu tempo, né? Ela é uma fotografia fiel de uma época. Se a gente pensar nos anos 70, anos 80, anos 90, quando a gente olha aquela foto, a gente sabe, pela pose da mulher, pelo cabelo da mulher, pela maquiagem da mulher, era específico, você sabia identificar. Ou seja, significava tudo. Começou essas provocações todas na minha cabeça, questionamento todo, ou seja, estava como se eu tivesse que virar do avesso, minha carreira, meu trabalho, a indústria toda. E eu tinha um acervo na época, que quando a gente presta consultoria para grandes empresas, você precisa mostrar um produto, mostrar ali acabamento, cor. São peças que você vai comprando ao longo de viagens e pesquisas. E eu, acumulando ao longo dos anos, eu tinha um lugar enorme, lotado de roupa. Roupas caríssimas, muitas vezes, né? E eu resolvi realmente subverter completamente o valor das peças. E quebrar o protocolo quebrar mesmo. Total, subverter. Falei, bom, eu quero vender essas peças por R$5, só para estudantes de moda. E quem trouxer uma sacolinha, nem se fala minha eco-bag, já ainda leva 3 por 5. E, obviamente, fez fila. Né, não precisa nem falar que foi um sucesso, né? Não teve nada, sobrou um Imagina. fiapinho de nada, e foi maravilhoso, porque a gente realmente começou a se perguntar qual é o valor de uma roupa dentro de um armário. A moda é desapego, consumo consciente, tecnologias que ajudam no equilíbrio ecológico. A gente já mostrou no Meio Ambiente por Inteiro que se utiliza muita água também para cada quilo de carne, por exemplo. Sim. Enfim, é um recurso limitado, mas que a indústria gasta mesmo sem dó, né? A gente pode falar assim. E qual que seria o desafio? O que vocês querem mostrar com essa calculadora? Você tocou num ponto fundamental, é colocar a luz na responsabilidade de calcular. Ou seja, se joga um número na indústria alimentícia, tem seu número, na indústria da moda a gente tem 11 mil litros para uma calça jeans, 15 mil litros, é enorme, gente, uma calça. Assim, se a gente pensar que quase a metade está lá na casa do consumidor ou está na agricultura e no meio do caminho tem vários outros, ou seja, é muita coisa, mas assim, a gente precisa parar de falar e começar a calcular, porque aí calcular você consegue avaliar e criar meta de redução. Para a gente terminar, nós consumidores podemos fazer o quê? Tudo. A gente tem a bola no pé, porque em uma sociedade onde a gente cocria, o consumidor manda hoje, né? No próximo bloco, o Meio Ambiente por Inteiro mostra que comprar roupa usada pode ser um grande negócio. Você vai conhecer um brechó que vem ganhando espaço na vida de muita gente. Voltamos já. Fast fashion, ou moda rápida. Para atender a demanda acelerada do brasileiro, a indústria da moda não para. Vimos no bloco anterior que hoje o segmento polui bem menos do que no passado, mas ainda há impactos ambientais. Esse advogado explica que as indústrias passam por fiscalizações constantes. Dentro dessas áreas, né, da indústria têxtil, existem os órgãos que são responsáveis pela fiscalização, seja na seara federal, seja na seara estadual e municipal. Eles, portanto, ao visualizarem qualquer procedimento contrário às diretrizes, né, editadas por meio das portarias, podem, não só podem como devem, derivado do poder de polícia, aplicar severas multas a esses setores. Então, além das novas tecnologias, essa atuação do Estado, seja na área federal, estadual, municipal, tem contribuído para o aperfeiçoamento da indústria, no caso têxtil. A indústria da moda gera emprego e renda para milhares de famílias, aquece a economia do país, mas tem um lado triste dessa história. Alguns trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho. Se tem encontrado casos de trabalho em condições análogas à escravidão e também trabalho infantil em algumas cadeias. Isso sim tem sido encontrado. Isso representa que a pessoa trabalha, mas não está exposta a vários riscos, né? Porque em condições mais precárias.
e também trabalhando para um salário ou às vezes ganhando em cima de cada peça que você faz. O Ministério Público do Trabalho, juntamente com os demais órgãos de fiscalização, são fundamentais para que se evitem, né, o prolongamento de condições desumanas, de condições desequilibradas nas relações de trabalho e emprego. Com isso, existe uma diminuição, ainda não houve o encerramento total, mas houve uma diminuição dessas condições análogas a de escravo ou qualquer outro desrespeito. O Ministério Público do Trabalho, juntamente com os demais órgãos de fiscalização e o Poder Judiciário, tem feito um papel muito importante nesse sentido. Na rodoviária do Plano Piloto, na área central de Brasília, a pergunta que nos faz refletir. Só que essa galera aí ocupou a plataforma inferior para fazer o crochê moderno, com o resíduo da indústria têxtil que seria descartado. Dá para fazer cesto, dá para fazer vaso, almofada, tapete, roupa, descanso de caneca, dá para fazer uma infinidade de coisas, assim, basta você ter uma agulha e esse resíduo e você pode voar. Marielle faz parte do coletivo de bordado Nós Minerva. A proposta é fazer crochê sustentável, menos agressivo e chamar a atenção de quem passa por aqui. Por exemplo, não tem como evitar o plástico, mas elas vão lá e elas tentam diminuir esse impacto procurando um selo verde, procurando saber para onde vai aquela embalagem. Então, assim, a gente tenta incentivar isso nas pessoas, a gente tenta fomentar esse mercado e mostrar para as pessoas que tem marca sustentável, então vamos dar preferência para elas, porque a gente precisa disso. Para muita gente, o conceito mudou. Falando sobre roupas e acessórios, não é porque as peças estão dentro do plástico com etiqueta que tem mais valor. Você vai entender melhor essa história agora. Consumo consciente é consumo inteligente. Quantas roupas a gente tem no armário, e seja qual for o motivo, não usa mais. O brechó é uma ótima oportunidade para encontrar peças muito bem conservadas, outras praticamente novas, escolhidas a dedo, e pagar um preço bem mais justo e ainda salvar o planeta. Meu amigo, o desapego está na moda. Estamos em um dos brechós mais conhecidos de Brasília. São 5 lojas. A primeira nasceu em 2007 e foi um sucesso. Havia um certo preconceito com roupas usadas, mas esse paradigma perdeu espaço com o passar dos anos. A gente tem uma equipe de triagem, vai triar olhando e observando o quê? A conservação da peça, se é uma peça mais atual ou não, se está dentro dos padrões que o pessoal está procurando, a demanda do momento, entendeu? E aí, passando essa triagem, a gente combina um valor com o cliente e quando é vendido, 50% do valor é do cliente, 50% é para a loja. Qual que é a importância de um espaço como esse, a gente pensando na preservação da natureza? Sustentabilidade, né? A renovação, a preservação, tudo isso, a economia. É por isso que a Neuza faz questão de visitar os brechós. Eu acho que ele passa uma informação assim descolada, pessoas que compram peças diferenciadas, de repente usa uma vez para ir numa festa, de repente você gostou daquela peça, você vem e encontra exatamente aquilo que você quer. Às vezes você tem em casa várias peças que você não usa, teu armário está super entupido de coisas que você não usa. E tem gente que vai usar aquela tua peça e vai ficar muito feliz e linda, né? Esta unidade foi inaugurada há 2 anos. Nesse período, sabe quantas peças já foram vendidas? Mais de 100 mil. Isso prova que não só as pessoas estão entendendo sobre sustentabilidade, sobre economia, como também estão pensando em gerar lucro para elas de alguma forma, né? Do brechó para um projeto inovador. Já imaginou bactérias usadas para dar cores aos tecidos? O Meio Ambiente por Inteiro conversou pela internet com o Breno, do Rio de Janeiro. Breno desenvolveu um projeto onde os organismos vivos viram matéria-prima para a estamparia. Essa bactéria ela já é utilizada pela indústria farmacêutica para a produção de antibióticos. Então, na verdade, eu acho que hoje o que falta muito, né, nesse olhar da sustentabilidade é essa transversalidade, assim, de enxergar que um determinado micro-organismo ele pode ser utilizado para várias finalidades diferentes. Que bactéria que é essa? Essa bactéria se chama actinobactéria. Ela cresce junto das raízes das plantas lá da caatinga, justamente auxiliando a planta naquele processo de fixação de nitrogênio
enfim, são bactérias que elas não são patogênicas, elas não causam nenhum mal ao ser humano. E elas, como eu te falei, elas podem ser encontradas em vários lugares diferentes. E cada espécie produz uma coloração diferente. Isso que é legal dessa bactéria também. Esse processo se chama biodesign. Cada estampa é exclusiva. Eu sei o desenho, mas eu não tenho certo resultado final. Essa jaqueta que eu estou usando, ela foi feita a partir da microscopia, né? A gente pegou essas estampas que a gente produziu, colocou no microscópio para ver a estrutura das fibras do tecido e onde que as bactérias elas se encontravam ali dentro. E aí a gente fotografou isso e estampou. Então, eu acabei produzindo uma coleção bem grande de estampas com as fotos produzidas por essas bactérias. E aí, nesse sentido, elas são todas diferentes, né? Principalmente dependendo do tipo de fibra que eu estou fotografando. Breno garante, o resultado final é um produto sustentável, biodegradável, que não agride a natureza. Esse processo já é realidade no mercado hoje ou não? Eu acho que principalmente nesses processos que a gente chama de processos de enobrecimento na indústria têxtil, eles dificilmente são atualizados, sabe? Que se a gente não fazer a nossa parte, talvez a indústria continue nessa área de acomodação, sabe? De continuar produzindo da mesma maneira, porque para mim é mais barato do que investir numa nova tecnologia. No próximo bloco, você vai conhecer um casal de noivos que decidiu preparar uma festa consciente, com menos impactos ambientais. E, claro, sem perder o glamour do grande dia. A gente volta já. No bloco anterior, o Meio Ambiente por Inteiro mostrou como as bactérias podem fazer desenhos únicos. E o programa continua, falando de noivos e noivas que se preocupam com o meio ambiente, na hora de escolher a decoração, o buffet e até a roupa do grande dia. Em clima de festa, de comemoração consciente, a gente vai falar agora de casamento. A Ruth é servidora pública, namora há 3 anos. Em dezembro do ano passado foi pedida em casamento. E tem uma coisa que ela já sabe, além do noivo, é que a festa não vai ter nada de pratinho descartável, forminha. Por quê, Ruth? Explica pra gente. Bem, uma coisa que a gente sempre quis buscar foi tentar fazer com que o nosso casamento fosse o mais correto possível, não só para o meio ambiente, mas também social. Então, a gente começou na busca por uma identidade própria nossa, e aí a gente encontrou formas, por exemplo, de decoração, que não precisava de ter plantas de corte, utilizar mesmo plantas silvestres, utilizar árvores que são doadas nos viveiros, para que a gente, além de ter um custo interessante, também conseguiu o efeito que a gente queria, que era esse efeito botânico. Na igreja, por exemplo, nada de flores que não possam ser reaproveitadas. A ordem é elas estarem no vaso, plantadas. A decoração da cerimônia deve usar ainda plantas frutíferas. Ela está pensando em colocar até algumas árvores de jabuticaba. Inclusive, já é uma tendência fora daqui há muito tempo. Em São Paulo usa muito esse tipo de decoração e essa coisa do replantio após o processo, após o casamento. Você pegar uma árvore que você usou no seu casamento e plantar em um lugar e já fazer aquele ciclo, né, de renovação. E tem um significado também, claro, porque você pegar uma árvore que você utilizou no seu casamento, naquele momento especial de união, de celebração da família e levar para outro lugar para crescer, florescer, eu acho que dá um significado, combina, né? Tem uma lógica nesse processo todo. Eu sempre lembro, assim, daquele trecho que o pessoal fala, né? Que é pra gente poder morrer em paz, a gente precisa de fazer 3 coisas, né? Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Então, eu já escrevi meu livro de vida. Agora é a hora de plantar a árvore, porque eu acho que tem tudo a ver com esse casamento e com o que a gente quer construir, o que a gente construiu ao longo desses anos. O casamento da Ruth e do Carlos Eduardo é em outubro. Eles estão ansiosos e acreditam que as escolhas estão sendo as melhores. Para eles, para os convidados e para o meio ambiente. É difícil. Eu assumo que eu tive bastante dificuldade, bastante empecilho no início. Mas eu acho que sonho é sonho, né? A gente sempre encontra um doido para ajudar a gente a resolver isso.
Então, é mesmo buscar identidade. Isso é uma coisa que faz parte de mim. Na minha casa eu não tenho rosas no vaso. Eu tenho meu cacto que eu cuido, eu tenho plantas, eu tenho meu pé de hortelã no meio da sala. É coisa própria, é identidade. Então, se você tem identidade, por que não lutar por ela? E por que não aproveitar um momento como esse para fazer diferente? Para mostrar uma coisa diferente que as pessoas não estão habituadas. De fazer mesmo uma mudança de paradigmas. Por que não? No mundo das festas, casamentos assim são cada vez mais comuns. É possível fazer decorações conscientes adaptadas para o estilo de cada tipo de casal. Dá para fazer um casamento de luxo, de princesa mais pomposo e até um em estilo mais alternativo. O estilo de vida sustentável e a conscientização ambiental, ela veio para ficar, mas ela vai acompanhar os estilos de vida do cidadão, sabe? Então eu acho que vai ser adequando aos estilos de vida do casal clássico, o casal mais punk, ou o casal mais roqueiro, ou o casal mais moderno, de repente um que quer se casar estilo Star Wars, ou então o que vai casar em Destination Wedding, numa viagem a dois ou não, não importa, mas ele vai de repente procurar economizar impressão no convite, querer um papel reciclado, procurar um tecido que não seja confeccionado com nenhuma fibra de animal. A ideia pode ser incluída no convite, na lembrancinha do casório, no buffet, na decoração e até nas roupas. A gente pode aplicar sustentabilidade em todos os ramos da nossa vida. Na comida, a gente pode aplicar não desperdiçando alimentos, reaproveitando cascas de alimentos no feitio de outros alimentos. Para conhecer ainda mais esse universo dos casamentos conscientes, o Meio Ambiente por Inteiro foi até uma loja de festas. A Janaína e o Fábio são designers de decoração. Fazem arte, usam muita criatividade e realizam os sonhos dos noivos. Celebram o amor da melhor forma possível. Sempre procuram reaproveitar materiais. Por exemplo, uma garrafa dessa que foi utilizada, né, de uma bebida, você utiliza para fazer como um vaso, por exemplo, né, para você colocar na sua mesa. A gente acaba indicando o uso de mais de um elemento, dependendo do tamanho da mesa, e você pode aplicar, né, de várias maneiras. Quando você coloca a juta, por exemplo, você já muda a cara da garrafa e deixa essa garrafa já com uma carinha mais bonitinha, ou seja, vestida para festa. Aqui a gente está com o exemplo da samambaia, que é uma planta muito usada, e por ela ter um volume muito bonito e uma leveza e um movimento, ela é bastante utilizada nos eventos. A gente consegue trazer o jardim, o verde, que é algo que deixa a festa muito mais gostosa e muito mais aconchegante. Mas pode ser uma planta com flores, né? Você pode usar margaridas, para quem gosta de orquídeas, enfim, hoje nós temos uma infinidade de flores que você utiliza exatamente para decoração de corte, sem ser no corte. Então você consegue trazer o mesmo glamour. Mesmo quando os noivos não trazem ideias conscientes, a Janaína e o Fábio procuram mostrar opções. São várias. Na loja deles não falta. Há inclusive um exemplo de um buquê que pode ser feito sem flores de corte. Estas são desidratadas e podem ser utilizadas por várias noivas. Eu adorei. Esse buquê foi um buquê conceito para um evento que nós participamos, né? E na ocasião nós precisávamos levar algo diferente das flores tradicionais. E nós levamos esse buquê e fizemos um também de broches e de flores feitas de tecidos reciclados. Esse de broche foi sorteado, a noiva recebeu lá no local e levou, e aí depois nós fizemos para outras noivas. E esse também já fizemos de várias cores, de vários tipos de tecidos, também misturados. Já fizemos com broches misturados, então xuxinhas de cabelo, tantas outras coisas que seriam jogadas fora ou que seriam descartadas sem uso, que nós podemos utilizar para fazer buquê. Outra coisa que fica bem interessante são flores de origami e de papel reciclado, que também dá para fazer buquê. Então, assim, existe uma infinidade de ideias, de possibilidades. O resultado de tanta criatividade e esforço é este aqui. Festas lindas, onde todo mundo sai feliz no final.
Muitos dos clientes que querem esse tipo de casamento já têm uma vida mais consciente, adotaram os hábitos em casa, no trabalho e, por que não, na comemoração. Nada mais justo. Aquilo que é descartado por muita gente, né, nos postes, nos containers, né, de condomínios, de empresas, a gente acaba reaproveitando. Pneus, a gente utiliza pneus, por exemplo, para a gente fazer lounges maravilhosos, balanços que a gente coloca em árvores e dão um efeito fotográfico magnífico nos casamentos, né? Então, tambores, aqui mesmo a gente tem nesse cenário um tambor que foi cortado e vai servir aí como uma floreira, pode servir também como uma tina, onde vai colocar o gelo e bebidas. Então tem várias formas de aproveitamento desse material. E vem corroborar com isso exatamente a questão da economia, a questão da sustentabilidade que hoje, né, graças a Deus, já está vindo e vindo com força e que cada um de nós, né, profissional dessa área, que a gente consiga e que a gente seja também uma pessoa que vai alertar sobre isso e até indicar esse estilo. Depois de ver tantas opções, deu vontade de casar, né? O Meio Ambiente por Inteiro de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Mande também uma sugestão pra gente. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima. Tchau!